Senhoras e senhores, boa noite. Antes de mais nada, eu gostaria de saber se os colegas intérpretes que estão ali na cabine conseguem nos ouvir bem? Muito bem. Gostaria de saber se a nossa colega intérprete de Libras consegue nos ouvir bem. Está bem posicionada? Muito obrigada. Excelente. Peço, então, a atenção de todos para uma breve dinâmica que nós faremos agora. Voici un exemple d'interprétation consécutive, une méthode d'interprétation largement utilisée dans les relations internationales avant le procès de Nuremberg. Imaginez comment le procès se serait déroulé et combien de temps il aurait duré sans l'interprétation simultanée. Este es un ejemplo de interpretación consecutiva, una modalidad de interpretación ampliamente utilizada en las relaciones internacionales antes de los juicios de Nuremberg. Imagínense cómo hubiera sido y cuánto tiempo hubiera durado el juicio no fuera por la implementación de la interpretación simultánea. Das ist ein Beispiel für Konsekutiv-Dolmetschen, eine Dolmetschmethode, die vor den Nürnberger Prozessen in den internationalen Beziehungen weit verbreitet war. Stellen Sie sich vor, wie lange gedauert hätte und gelaufen wäre, wenn Simultandolmetschen nicht eingesetzt worden wäre. This is an example of consecutive interpreting, an interpretation modality widely used in international relations before the Nuremberg trials. Can you imagine what it would look like and how long the trial would have lasted without the implementation of simultaneous interpreting? Pois bem, esse é um exemplo da interpretação consecutiva, uma modalidade de interpretação amplamente utilizada nas relações internacionais antes do julgamento de Nuremberg. Imagine como teria sido e quanto tempo teria durado o julgamento não fosse pela implementação da interpretação simultânea. Antes de continuarmos, eu queria agradecer aos colegas Leonardo Assis, Ricardo Paulinelli, Fábio Diniz e Daniel Veloso por terem nos ajudado nessa dinâmica. E, a propósito dessa breve reflexão, eu quero, então, dar boas-vindas a todos, em nome da Associação Internacional de Intérpretes de Conferências, Região Brasil, e da Associação Profissional de Intérpretes de Conferências, APIC. Meu nome é Larissa Benevides e é uma imensa honra recebê-los essa noite. Eu aproveito para informar que nós teremos um breve vídeo de boas-vindas da curadora dessa exposição, a senhora Elke Limberger Katsumi, que será transmitido em inglês e, portanto, aqueles que precisarem dos receptores de interpretação e que ainda não os tiverem coletado, fiquem à vontade para fazê-lo ali na entrada do auditório. Nesse momento, eu gostaria de convidar para compor a mesa de abertura o excelentíssimo professor Dr. Hermes Vilches Guerreiro, diretor da Faculdade de Direito da Universidade Federal de Minas Gerais. Também gostaria de convidar à mesa o excelentíssimo professor Dr. Carlos Augusto Canedo, professor dessa casa e também procurador de Justiça do Ministério Público do Estado de Minas Gerais. Por favor, professor Canedo. Agora eu gostaria de convidar o senhor Marcel de Souza, presidente da Associação Profissional de Intérpretes de Conferências, a APIC, para compor a mesa.
Marcel, por gentileza. Faço também um convite para o senhor Natan Rosenbaum, que é o presidente da Congregação Israelita de Minas Gerais, para juntar-se a nós aqui no palco, também para compor essa mesa de abertura. E, por fim, convido à mesa a senhora Fernanda Matias, vice-presidente da Associação Internacional de Intérpretes de Conferências. Muito obrigada, Fernanda, pela presença. Pois bem, estou me lembrando aqui que eu preciso falar um pouco mais devagar, em consideração aos colegas intérpretes que estão nos interpretando simultaneamente hoje. Pois bem, o nosso tema de hoje é a interpretação. E é por meio dessa leitura bastante pessoal que os intérpretes conferem autenticidade e personalidade às suas versões. Sejam elas versões de mensagens de línguas orais, de línguas sinalizadas, de preceitos jurídicos ou mesmo de música. E é com este espírito que eu gostaria de convidar ao palco o violinista Leonardo Barcelos, que nos brindará com a sua interpretação do hino nacional brasileiro. Convido a todos a se colocarem de pé em posição de respeito para ouvirmos o hino nacional. Muito obrigada, Leonardo, por começar nos inspirando. Senhoras e senhores, em 20 de novembro de 1945, há quase 80 anos, 12 homens e mulheres entraram no Palácio de Justiça daquilo que sobrou da cidade de Nuremberg, na Alemanha, para realizar um feito inédito. Naquele dia teve início o que hoje conhecemos como o julgamento de Nuremberg, que levou ao banco dos réus, criminosos nazistas responsáveis pelas atrocidades cometidas durante a Segunda Guerra Mundial. Pois justamente naquela mesma data teve início também uma nova modalidade de interpretação, a interpretação ou tradução simultânea. Embora alguns experimentos com a tradução simultânea já tivessem acontecido antes, né, em outros organismos, em conferências internacionais, foi a primeira vez na história
que um grande evento contou com a presença oficial de intérpretes que estavam atuando simultaneamente com um equipamento que havia sido especialmente projetado para aquele fim. Eles estavam ali para provar o que até então era considerado impossível: ouvir um idioma e falar em outro ao mesmo tempo. Acima de tudo, estavam ali para garantir um julgamento justo, no qual réus, acusação, defesa e juízes pudessem falar e ouvir todo o procedimento na própria língua, fosse ela inglês, francês, alemão ou russo. Assim, senhoras e senhores, em sua gênese, portanto, a interpretação simultânea nasceu de mãos dadas com a justiça. Ao lado de direitos fundamentais, como o direito a um advogado, a ampla defesa e ao contraditório, direito à presunção da inocência, a interpretação simultânea teve um papel fundamental ao derrubar a barreira linguística e assegurar que ninguém estivesse em situação de vantagem ou desvantagem por dominar ou desconhecer essa ou aquela língua. É muito bonito, muito simbólico, ver o nosso ofício correr paralelo a um preceito humano tão basilar feito à justiça. E é também bonito constatar que a justiça segue sendo um elemento indissociável da ética do trabalho dos intérpretes. Hoje, ao recordarmos o nascimento da interpretação simultânea, fruto direto de um dos capítulos mais sombrios da humanidade, somos levados a refletir sobre a sua impressionante atualidade. 8 décadas se passaram desde então, e o mundo continua a testemunhar guerras, deslocamentos forçados e uma profunda dor gerada pela incomunicabilidade. Ainda assim, a interpretação permanece viva, relevante e essencial, feita de humanos para humanos, sustentada pela escuta atenta e pela busca da clareza em um tempo que a comunicação tantas vezes se confunde em meio ao ruído. Depois de Nuremberg, o direito à tradução e à interpretação foi adotado em várias jurisdições, vários mecanismos legais. Um exemplo muito conhecido é o Tribunal Penal Internacional em Haia, que já julgou, entre outros, o genocídio de Ruanda, crimes de guerra da ex-Iugoslávia, sempre contando com a presença imprescindível de intérpretes. Também o Código de Processo Penal brasileiro indica, no seu artigo 193, que interrogandos que não falam português terão direito a um intérprete. Em outras palavras, qualquer pessoa, não importa a acusação que paire sobre ela, tem direito a ouvir e a falar na própria língua. Hoje, cientes do horror das guerras contemporâneas, temos também a fortuna de celebrar aqui, nessa ilustre casa, a inauguração de uma exposição internacional que já passou por diversas cidades do mundo, assim como por São Paulo e Rio de Janeiro. Agora, na Faculdade de Direito da Universidade Federal de Minas Gerais, nós podemos conhecer e homenagear os pioneiros da interpretação simultânea. Com seu senso de dever, sua inabalável coragem e imensa competência, aqueles homens e mulheres aproximam lugares aparentemente tão distantes quanto Nuremberg e Belo Horizonte, e épocas tão apartadas quanto a década de 1940 e os anos 2020. A unir esses dois tempos e lugares estão depoimentos de intérpretes, reflexões de juristas, de lá e de cá, de ontem e de hoje. De um lado do Atlântico e da história, chegam as palavras de Armand Jakubowicz, judeu-francês, filho de pais assassinados em Auschwitz. Ele atuou como intérprete em Nuremberg, traduzindo inclusive os algozes da sua família. Jakubowicz definiu assim a profissão que ele viu nascer: a interpretação a interpretação é um ato radical de humanidade. Do outro, escutamos a sabedoria de uma grande jurista mineira, a única mulher na atual composição do Supremo Tribunal Federal, a propósito, a ministra Carmen Lúcia. Nascida na nossa Montes Claros, ela nos diz assim:
quem tem a tarefa formal de satisfazer o sentimento de justiça há de honrar o seu ofício, com o cuidado de quem carrega o sacrário no qual se guarda a fé na justiça. E, mais que tudo, a esperança no justo viver com o outro. Que essa exposição nos lembre da importância de honrar esses princípios e que as sessões acadêmicas que se seguirão, com as reflexões dos mestres dessa casa e de outras instituições que abraçaram essa causa, nos permitam fazer uma incursão no tempo, compreender o passado, conhecer o presente e, assim, ajudar a construir um futuro mais justo, mais lúcido e mais humano. Eu gostaria agora de passar a palavra ao ilustre professor Dr. Hermes Vilches Guerreiro, diretor da Faculdade de Direito da UFMG, para as suas considerações iniciais. Boa noite a todos. A minha palavra é simplesmente para agradecer, Larissa, a oportunidade da Faculdade de Direito poder sediar este evento da maior envergadura, da maior importância, não apenas para os dias de hoje, mas para o futuro. Não apenas nos próximos dias, como algo que certamente ficará aqui. Eu tenho um interesse especial por esse assunto, porque quando eu escrevi minha tese de doutorado, que é sobre presos estrangeiros, eu constatei, no mundo inteiro é assim, que os estrangeiros recebem penas mais altas, têm maiores condenações em relação aos nacionais. E a grande responsabilidade que se atribui a isso é a falta de um intérprete, o problema, a dificuldade em comunicação com o magistrado, com o advogado, com o juiz. É a necessidade que o intérprete hoje em dia ainda faz falta para o processo andar, para isso que a senhora disse, que é a garantia da ampla defesa, a garantia do contraditório. E nós vemos como advogados, o professor Canedo como procurador de justiça, o desembargador Wilson Benevides, a desembargadora Elétrica como magistrada também. Não sei se na Justiça do Trabalho a desembargadora Thaisa, que representa aqui a Faculdade Mineira de Direito, a relação internacional, imagino que também haja esse tipo de necessidade. Portanto, apenas para lhes dar as boas-vindas, manifestar minha... Eu tenho uma satisfação especial quando o público, que não é aquele frequente do dia a dia da faculdade, entra na universidade, como é o caso do doutor Natan. Assim, de conhecer a faculdade, ver como ela funciona e o serviço que ela presta, né? Assim, a causa do direito, a causa da justiça. Parabéns a todos os envolvidos na realização deste evento. A faculdade aqui é apenas privilegiada, é premiada por poder sediar esta exposição. Obrigado, parabéns, sucesso. Muito obrigada, professor Hermes. Obrigada, o senhor nos acolheu de braços abertos, de forma muito calorosa. Muito obrigada. Queria passar a palavra agora ao professor Carlos Augusto Canedo, professor associado aqui da Universidade Federal de Minas Gerais, da cadeira de Direito Penal. Professor Canedo, o senhor gostaria de fazer algumas considerações iniciais? Bom, boa noite a todas, boa noite a todos. Eu quero agradecer o convite por estar aqui hoje. Fui pego de surpresa que eu não sabia nem que eu iria compor essa mesa, nem que eu ia falar. Mas é um prazer enorme estar aqui. Eu acho que é um evento da maior importância para a nossa faculdade. Nuremberg possui muito fortes ressonâncias dos dias de hoje, um momento em que nós vemos aí crimes de guerra, crimes contra a humanidade, genocídios, enfim, espalhados pelo mundo. Vivemos momentos muito complicados, muito difíceis, e as ressonâncias simbólicas de Nuremberg me parecem ainda muito presentes e muito úteis. Então, portanto, é um grande prazer participar aqui.
pude imergir um pouco aqui na experiência, né? Eu fiz questão aqui de colocar o fone de ouvido para sentir deixei um ouvido ouvindo português e o outro aqui a tradução, exatamente para emergir um pouco desse trabalho tão difícil dos tradutores, né? Eu estava pensando aqui, como é que o cara ali está conseguindo traduzir com muita propriedade, né? Cumprimentar ali os dois tradutores, a tradutora e o tradutor, e externar minha admiração pelo trabalho de vocês. Um trabalho realmente muito difícil, muito complicado, fundamental, e essa breve imersão aqui me fez perceber como é difícil o trabalho dos intérpretes que têm que simultaneamente tornar inteligíveis, às vezes, expressões diferentes, de línguas diferentes. Nuremberg teve muito isso, às vezes, né? Algumas palavras que, em francês, em inglês, em espanhol, que tinham significados um pouco diferentes em cada uma dessas línguas, né? Inclusive significados jurídicos. Estou me lembrando aqui, conspiracy, complô, conspiração. Isso havia certas diferenças do que os ingleses e os americanos entendiam como conspiracy, os franceses como complô, o espanhol não estava lá, mas, de qualquer maneira, a tradução para o espanhol, conspiração, também. Então, parabéns. É um prazer, uma honra eu poder participar aqui, enfim, tentar dar aí uma humilde contribuição. Aí. Muito obrigado aí pelo convite. A gente que agradece, professor. Larissa, eu queria fazer só um registro aqui, o professor Canedo, a sua tese de doutorado é exatamente sobre crime de genocídio, que eu não estou fazendo propaganda, porque é um livro está esgotado há muito tempo. Já esqueci tudo, não lembro mais nada. Não, mas pois de hoje até o dia 17, hoje é a abertura, né, desse nosso evento, que é uma exposição que vai ter aproximadamente 4 semanas. A cada segunda-feira nós teremos uma programação acadêmica. Nós vamos estrear a programação acadêmica com a palestra belíssima do professor Canedo, que vai falar a respeito do legado de Nuremberg para o direito internacional penal. E eu queria aproveitar a oportunidade para só reconhecer a presença da desembargadora, professora Thaisa Maria Marcena de Lima, que está aqui hoje representando a PUC Minas. Muito obrigada pela presença, professora Thaisa. Também nos acolheram com braços abertos, deixamos material de divulgação na PUC para os alunos virem, participarem. E esse foi um pedido da senhora Elke Limberger Katsumi, que é a curadora dessa exposição, que é divulgar o trabalho para as gerações mais jovens. Eu gostaria agora de chamar e reconhecer, na verdade, agradecer a presença do senhor Nathan Rosenbaum, que está aqui conosco compondo a mesa. Senhor Nathan, o senhor gostaria de fazer alguma consideração? Boa noite. Professora Larissa, eu não estava preparado para falar nada, mas agradeço a oportunidade. Eu fico honrado em ter sido convidado, né, pertencendo a um povo que sofreu durante a Segunda Guerra Mundial o Holocausto, né, que foi quase que dizimou o nosso povo. E eu aproveito, então, para registrar a presença aqui de um sobrevivente desse holocausto, que é o senhor Leon Menache, que está aqui conosco. Eu acho que é o último sobrevivente do holocausto de Belo Horizonte, né, Leon? Os outros todos faleceram. Mas agradecer essa participação, e é uma honra ter assim, a comunidade judaica ser reconhecida nesse momento aqui. Muito obrigado. Nós é que agradecemos. Nós é que agradecemos a presença, senhor Nathan. Obrigada por nos honrar. E o senhor Leon Menache, obrigada pela presença. Uma honra tê-lo aqui conosco.
Eu agora gostaria de convidar a colega Fernanda Matias, vice-presidente da AIC Central, para fazer algumas considerações. Muito bem-vinda, Fernanda. Fernanda é intérprete inglês-português do Rio de Janeiro e veio especialmente para essa cerimônia. Só uma coisa antes da Larissa sair, eu não tive oportunidade de aplaudir suficiente e agradecer pelas palavras iniciais dela. Eu entendo por que ela se emocionou. Fico muito feliz. Também vou pedir licença aos meus colegas intérpretes. Eu não pretendo sair muito do que eu forneci para vocês. Nós sabemos que preparação é tudo na nossa profissão. Lidamos com o improviso, mas, de preferência, bem menos do que as pessoas imaginam. Gostamos de preparar. Mas eu vou fazer algumas inserções, poucas, e vocês vão acompanhar no texto que eu forneci para vocês. Então, eu gostaria de, primeiro, dar boa noite a todos e dar as boas-vindas a mais uma edição da exposição Um Julgamento 4 Línguas, os pioneiros da interpretação simultânea em Nuremberg. Nessa exposição, que já viajou o mundo e hoje está sendo realizada simultaneamente aqui em Belo Horizonte e também em Buenos Aires, Madrid e Hamburgo, vocês poderão compreender melhor o contexto no qual tudo aconteceu há 80 anos atrás. Naquele momento, o mundo pôde acompanhar, através da ampla cobertura na imprensa internacional, todo o processo penal que transcorreu em 4 línguas, como nós já falamos aqui: inglês, alemão, francês e russo, de 1945 a 1946. Não por acaso, pouco depois dos julgamentos, a interpretação simultânea foi finalmente implementada na ONU e em outros organismos internacionais, assumindo esse papel preponderante para o bom funcionamento dessas organizações até os dias de hoje. Também fica claro, pelos currículos dos intérpretes e pela descrição do contexto em que tudo aconteceu, que as condições de trabalho eram um desafio à parte, muito além do estresse inimaginável de interpretar os horrores da guerra. Pouco ou nenhum treinamento, longos períodos de trabalho, pouco tempo para preparação, praticamente nenhum apoio psicológico. Alguns desses intérpretes pioneiros sucumbiram e nunca mais quiseram saber de interpretar. Outros tantos seguiram suas carreiras em outras áreas ou mesmo na interpretação. Tornaram-se formadores de intérpretes. E alguns foram os fundadores da AIC, Associação Internacional de Intérpretes de Conferência, a qual tenho a honra de representar hoje aqui como vice-presidente da AIC Central, eleita na última Assembleia, realizada em janeiro de 2025, em Lima. Fundada em 1953, a AIC é uma associação mundial, com presença em 107 países e mais de 3.000 membros que interpretam nas modalidades consecutiva e simultânea, em 97 línguas, orais e sinalizadas. A AIC representa diversas regiões no mundo, que abraçam seus principais valores de profissionalismo, colegialidade, ética e inovação. Esses princípios consagrados em nossos textos fundamentais, nosso código de ética, nossos padrões profissionais, estão presentes na nossa prática profissional e têm sido a pedra fundamental da associação. A AIC representa intérpretes que atuam no mercado privado, através do PRIMS, que organiza 2 eventos por ano em diferentes lugares do mundo para falar das tendências do mercado e das estratégias para se manter relevante. Também representa intérpretes que trabalham em instituições internacionais, que têm acordos com a AIC, como a ONU e a União Europeia, entre outras. Oferece regularmente oportunidades de desenvolvimento profissional contínuo através do ATPD, que é o nosso grupo responsável por organizar cursos e oficinas presenciais no mundo todo e online.
A AIC também trabalha de perto com a ISO, a Organização Internacional de Normas Técnicas, garantindo a participação efetiva dos intérpretes na criação de normas que assegurem as melhores práticas, muitas delas já adotadas no Brasil pela ABNT. E para se manter como referência mundial no universo da interpretação de conferência, desde Nuremberg, e estar sempre atualizada sobre os avanços científicos em diversas áreas, em 2023 foi criado o Science Hub, dividido em 5 linhas de trabalho: inteligência artificial, interpretação à distância, pesquisa, saúde e tecnologia. Todos esses grupos e tantos outros que não vou ter tempo de citar aqui, nem vou querer matar todos vocês de tédio com as siglas. Então, vamos adiante. Esses grupos existem graças ao trabalho incansável de voluntários dedicados, que não se cansam de transformar sonhos e ideias em realidade, organizando eventos, produzindo relatórios e ferramentas de trabalho, fomentando a pesquisa em diversas áreas e marcando presença nos mais diversos fóruns do mundo afora. Convido a todos a visitar o nosso site, seguir nossas redes sociais e participar dos eventos da AIC, presenciais e online. Essa exposição é um exemplo notório desse trabalho conjunto dentro da AIC, idealizado pela colega Elke Limberger Katsumi. Ela é uma oportunidade de refletir sobre os diversos temas que ela abarca. São temas variados, como história, relações internacionais, direitos humanos, direito internacional, interpretação de conferência, mas, em especial, devemos refletir sobre as histórias pessoais dos intérpretes que atuaram nesse momento histórico para a humanidade. Como sabemos, nossa profissão é milenar, permitindo a comunicação entre os povos desde sempre. Onde há comunicação entre pessoas que falam diferentes idiomas, há um intérprete atuando, construindo pontes entre diferentes culturas. A modalidade que predominava sem a tecnologia era a consecutiva, que nós vimos aqui no início, e suas variações, a sussurrada e a intermitente. A realização dos julgamentos de Nuremberg naquele formato só foi possível graças aos avanços tecnológicos, algo recorrente na história da humanidade. Os avanços científicos mudando o curso da história. Mas do que adiantam esses avanços se não trazem benefício para essa mesma humanidade? Assim como o julgamento de Nuremberg foi um marco para a profissão, com a adoção mundial da modalidade simultânea, pode-se dizer o mesmo sobre a pandemia da Covid e da adoção mundial da modalidade de interpretação simultânea remota, ou interpretação à distância. Ela já existia antes da pandemia, mas enfrentava muita resistência, que, diante das necessidades de comunicação, foi imediatamente contornada e permitiu que os encontros virtuais internacionais acontecessem. Com o fim da pandemia, os eventos presenciais voltaram com força, mas os eventos virtuais continuaram acontecendo. E os eventos híbridos tornaram-se uma realidade. Eu aproveito aqui para saudar os nossos colegas e convidados que estão nos acompanhando online agora no Zoom. Muito obrigada a todos pela presença nesse momento. Eu queria seguir dizendo que a inteligência artificial também não é tão recente assim. Mas, mais uma vez, os avanços nessa área vêm a galope, ou eu deveria dizer, a jato. Como enfrentar essas mudanças e preservar nossa profissão e nossa existência? Acho que não há dúvida de que a resposta é juntos. No último dia 30 de setembro, celebramos mais um Dia Internacional do Tradutor e do Intérprete. E ambas as associações, a PIC e a AIC, fizeram um excelente trabalho de divulgação e valorização da dimensão humana do nosso ofício em suas redes sociais. Na voz de seus membros, a PIC deixou claro em várias línguas que interpretar é humano. E a AIC levantou uma série de questões relacionadas ao uso ético e responsável da inteligência artificial. Em uma de suas publicações, Amanda Forsyth, membro da AIC e formadora de intérprete, diz que a inteligência artificial é como o oceano, inspirador e fascinante, mas algo que deve ser tratado com cuidado e respeito.
que essa exposição inspire seus visitantes a buscar caminhos éticos e responsáveis para lidar juntos com os avanços inexoráveis da inteligência artificial, valorizando cada vez mais a inteligência humana. Para concluir, eu gostaria de agradecer a Elke Lindbergh Katsumi, curadora da exposição, a diretoria da PIC, representada aqui pelo seu presidente Marcel, ao Bureau da IC Brasil, na figura da Larissa, todos membros ativos da IC e ou da PIC, somos vários das duas associações, e são queridos amigos também, além de colegas. Agradeço também aos nossos ilustres convidados e parceiros nessa edição da Exposição de Belo Horizonte. Sua presença e seu apoio são fundamentais para o sucesso da exposição. Lembro também que, por trás desse lindo projeto, há uma tropa de colegas voluntários que atuaram nas mais diversas frentes: traduções, revisões, redação de texto, reuniões, montagem da exposição e muito mais. E, é claro, aos nossos intérpretes. Aqui a gente tem o Jonas e a Beatriz na interpretação simultânea, e temos a Cris e a Rosane na interpretação de Libras. É emocionante ver os colegas de línguas orais e sinalizadas recebendo o devido reconhecimento. Afinal, é contando a história de seus predecessores, os pioneiros na interpretação simultânea em Nuremberg, que lhes damos visibilidade e expressamos o respeito que vocês merecem nessa profissão fascinante e cheia de desafios. Muito obrigada. Acabaram de me informar que a nossa querida presidente da IC, que não está aqui, está no Zoom, está presente e nos acompanhando no Zoom, provavelmente 1h para ela lá. Eu acho que ela está em Nairobi, mas eu não tenho certeza. Muito obrigada, Silva, e muito obrigada a todos. Que bom que eu estou só mestre de cerimônias e eu não tenho que falar mais nada, porque eu já estou muito emocionada, não conseguiria falar mais nada. Aproveito para convidar o colega Marcel de Souza para poder agora fazer uma breve fala para a gente a respeito da evolução da história da nossa interpretação simultânea. Muito obrigada, Marcel, pela presença. Marcel é o presidente da Associação Profissional de Intérpretes de Conferências, da PIC. Obrigado, Larissa. Primeiramente, mais uma vez, um obrigado à Faculdade de Direito da UFMG pela calorosa acolhida da nossa exposição. E, bom, a colega Fernanda, que veio antes de mim, já fez uma excelente introdução do que eu vou falar aqui, né? Nós tivemos um presidente, mineiro, inclusive, né, de Diamantina, que prometeu 50 anos em 5. Eu vou tentar aqui fazer 80 anos em 15 minutos. Vamos ver o que a gente consegue aqui. Tá? Ok, aqui é para avançar, né? Tá. Então, vamos lá, pessoal. A evolução da interpretação de conferência. Veja, estou falando no sentido amplo, tá? A interpretação simultânea e a interpretação consecutiva. Só relembrando, vocês viram aqui no início um exemplo da interpretação consecutiva, quando cada colega aqui veio falar um idioma diferente, né, de forma sequenciada. E agora, quem está com fonezinho de ouvido está vendo aqui, na prática, o que é a interpretação simultânea. Né? E quem nunca tinha visto aqui hoje, provavelmente já viu também o que é a interpretação simultânea, quando assiste, por exemplo, a cerimônia do Oscar pela televisão. Né? Veja, a interpretação ela não nasceu em Nuremberg, ela não nasceu no século XX. Né? A interpretação é uma atividade milenar. Aqui eu mostro rapidamente para vocês o que é considerado o registro mais antigo da atividade do intérprete, do século IV a.C., né? O intérprete fazendo a intermediação entre um faraó e alguns enviados estrangeiros. Aqui no círculozinho, o intérprete, né, se dirigindo ao faraó e se dirigindo aos enviados estrangeiros.
Veja, eu estou chamando de atividade. Naquela época não era uma profissão. Tá? Então, durante muitos séculos, durante milênios, na verdade, ela foi uma atividade exercida por pessoas que tinham, né, uma formação, tinham um histórico de outras áreas e que, por serem bilíngues ou poliglotas, né, se prestavam a essa atividade. E aí nós chegamos ao século XX. E por que a gente fala tanto de Nuremberg? Por que Nuremberg é tão importante? Né? Como foi dito aqui, nós tivemos o estabelecimento da modalidade simultânea. Né? O que veio antes era a modalidade consecutiva, que era ineficiente. Né? Daqui a pouco eu vou falar um pouquinho mais sobre a consecutiva. E esse estabelecimento da modalidade simultânea, né, tal como estamos, eu vou sempre relembrar para vocês, o que vocês estão vendo aqui hoje, os intérpretes lá atrás, né, ali isolados na cabine, falando, me ouvindo e falando, e distribuindo a interpretação no fone de vocês, foi Nuremberg. Né? Então, foi uma revolução técnica, porque os equipamentos não eram usados antes, e cognitiva, porque até então não se concebia a possibilidade de você ouvir no idioma e falar em outro ao mesmo tempo. E Nuremberg foi a semente da sistematização e da globalização da profissão. Né? Hoje nós temos intérpretes em todos os continentes. A colega Fernanda aqui falou que só membro daí que nós temos mais de 6.000 em todos os continentes, em mais de 100 países. Né? Então, essa é a importância de Nuremberg. Mas agora, eu gostaria de falar do que veio um pouco antes de Nuremberg e o que veio depois de Nuremberg, conduzindo até os nossos dias. Eu vou falar de 3 momentos importantes que nós tivemos, né? Sendo o momento do meio o mais importante, que é o Nuremberg pós-Segunda Guerra. O primeiro momento importante é justamente o fim da Primeira Guerra Mundial, em 1919, com, primeiro, o Congresso de Paz de Paris, em que tivemos 2 idiomas oficiais, que foram o inglês e o francês, e, em seguida, a criação da Liga das Nações, que é a precursora da ONU, que também adotou como idiomas oficiais o inglês e o francês. Naquela época, não existia equipamento, não existia essa revolução que aconteceu em Nuremberg. Então, tudo era consecutivo. O intérprete ficava na mesma posição que a nossa colega de Libras está. Normalmente, na verdade, ele ficava nessa posição aqui, ele ficava ao lado de quem estava falando. E quem estava falando tinha que fazer pausas frequentes para o intérprete falar. Então, as coisas duravam o dobro. Né? E vamos falar também do pós-Nuremberg. Né? Qual foi a trajetória da nossa profissão depois de Nuremberg, tendo como marco importante a pandemia da Covid-19. Né? Como bem colocou a colega Fernanda também, né? Foi aquela coisa que chacoalhou tudo, a gente teve que ir para o mundo virtual. Vamos falar rapidamente disso também. Bom, então, em 1919, né, tivemos ali no pós-Segunda Guerra a Conferência de Paz de Paris. Ali foi o nascimento da interpretação de conferência, na modalidade consecutiva. Né? Foi o período considerado a era de ouro da interpretação consecutiva. Né? E quem eram os intérpretes? Era uma elite poliglota, né? Pessoas que vinham da diplomacia ou do meio militar e de outras áreas e que assumiram essa profissão de intérprete. Vejam, ainda não existia a profissão como tal. Então, né, a profissão estava começando a nascer. Então, nesse período, né, da criação das Liga das Nações após a Primeira Guerra, nós tínhamos essa dinâmica. Era orador ladeado pelo intérprete, né, e
como eu falei, foi a era de ouro da interpretação consecutiva. Havia intérpretes que eram verdadeiros prodígios da interpretação. Eles ouviam 10, 15, 20 minutos, né, muitos sem tomar notas, porque é comum o intérprete consecutivo tomar nota, né, para não se perder, e depois eles reproduziam aquilo que eles tinham ouvido no outro idioma. Esse era o padrão. Não existia, durante mais de 20 anos, não existiu essa ideia de vamos fazer de forma simultânea. Havia uma confiança tão grande no sistema que era comum na Liga das Nações. O orador vinha, falava 20 minutos, 30 minutos, e, em termos de tradução, 20 minutos é uma eternidade, né? O intérprete captava, o orador ia para a próxima reunião e o intérprete ficava ali para entregar a interpretação. Então, foi esse o contexto entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Mas, quando a gente foi chegando mais ou menos ali de meados da década de 20 para o final da década de 20, já havia uma insatisfação muito grande com o incômodo de que tudo durava o dobro do tempo, né, na Liga das Nações. E, em outros lugares, havia um incômodo ainda maior, né, como, por exemplo, na OIT, que estava recém-criada também, naquela época, e lá na União Soviética, a Internacional Comunista. A OIT e a Internacional Comunista lidava com vários idiomas, então o problema deles era ainda maior do que o da Liga das Nações, né? Então, foi a época dos primeiros experimentos com a interpretação simultânea. Olha, veio um monte de coisa. Eles usaram um aparelho parecido com... Parece uma gaita, mas não é uma gaita. Era um negócio que o intérprete ficava sentado na frente e falava para um sistema. Não deu certo. Botaram várias cabines sequenciadas com vários intérpretes, em que cada intérprete traduzia uma frase, depois voltava para o primeiro intérprete. Também não deu certo. Então, esse é o contexto pré-Nuremberg. Aí nós chegamos em 1945, com um entendimento muito claro. Seria completamente inviável fazer o julgamento com a modalidade consecutiva, com 4 idiomas, multiplicando por 4 a duração do julgamento, que afetaria o resultado do julgamento e altíssima chance de provocar injustiças. Então, tudo aquilo que vinha sendo gestado já alguns anos antes tomou forma e nós vimos o nascimento da modalidade simultânea e o grande feito dos heróis de Nuremberg, e quando eu falo dos heróis, não só os intérpretes, mas também as pessoas que projetaram os equipamentos, é que é o sistema que está conosco até hoje. O que mudou é que a gente não trabalha em cabine envidraçada com teto aberto, né? Então, muita coisa foi aperfeiçoada, mas o funcionamento do sistema é o mesmo, né? Houve muita resistência, porque as pessoas não conseguiam imaginar a coisa sendo feita de outra forma, né? A cabeça, as pessoas pensavam, o intérprete não tem, a cabeça não tem como processar algo ao mesmo tempo. Os últimos 80 anos provaram que esses céticos estavam errados. Então, nesse período, né, que seguiu Nuremberg, a recém-criada ONU teve um papel fundamentalíssimo na difusão do novo sistema, porque a ONU recém-criada imediatamente adotou o novo sistema, né, e esse sistema, por sua vez, depois se expandiu para os outros organismos e para o setor privado. Aí que, como, né, bem colocou com números muito impressionantes a minha colega Fernanda, teve um papel crucial, né, aí que foi fundada em 1953, teve um papel crucial para organizar o funcionamento da profissão e ditar os padrões éticos, né? E depois a profissão, então, né, se globalizou e hoje está em todos os continentes, né? Então, veja,
aquele que era um assistente linguístico, que foi um assistente linguístico durante milênios, e que começou a ter uma proto-profissionalização no período pré-Nuremberg, ele tomou, finalmente, a posição de um profissional da comunicação, no período pós-Nuremberg. Né? Nós tivemos também a criação das escolas de interpretação, que vieram derrubar o mito de que a interpretação é um dom natural, ou você nasce intérprete ou você não é intérprete, né? Esse mito existia, e hoje a gente sabe que não é assim. Né? Nós temos as escolas de interpretação que treinam os intérpretes. Então, nós passamos o intérprete do púlpito ali, né? na frente de todo mundo, para o intérprete na cabine. Né? E a gente passou a ter o conceito da invisibilidade do intérprete. Né? E, chegando na era da internet, aquela casinha ali onde estão os intérpretes, que antes era analógica, os intérpretes levavam cópias dos discursos, cópias de glossários, aquela casinha ali passou a se digitalizar. Né? O intérprete passou a levar o laptop, a chegada da internet também começou a provocar uma transformação no que acontece ali dentro, que também foi uma preparação para o que vinha depois. Né? Aí nós chegamos a 2020, quando nós enfrentamos a pandemia da Covid-19. E aí tivemos um novo dilema. Né? E, diante desse dilema, os eventos se deslocaram para o mundo virtual, já que não era possível fazer o que estamos fazendo agora, né, de estar aqui reunidos dentro de um auditório. A modalidade simultânea prevaleceu, né, o mesmo funcionamento, né, e foi um momento de hesitação, porque não se sabia quanto tempo ia durar e tudo, e houve também um impacto na dinâmica demográfica. Houve intérpretes que anteciparam a sua aposentadoria porque não queriam trabalhar naquela nova modalidade. Da mesma forma que muitas pessoas entraram na profissão por conta dessa virtualização da profissão, já que na dinâmica anterior, em que você dependia da existência de um evento num auditório físico, muitas pessoas não tinham oportunidade de entrar na profissão. Né? E aí, agora, o que aconteceu? Nós, logo em seguida, voltamos para os eventos presenciais e surgiu a modalidade dos eventos híbridos. Né? Tivemos essa evolução também. Com as plataformas de interpretação, muitas que não nasceram com vocação para o multilinguismo, como era o Zoom e várias outras aí, surgiu a preocupação com a ergonomia cognitiva, já que você estar sentado diante de um computador com fone de ouvido interpretando causa um cansaço mental muito maior do que os nossos dois colegas ali estão tendo aqui na nossa modalidade presencial. Então, nós tivemos mais um deslocamento. O intérprete da cabine, ele deu lugar ao intérprete na nuvem. Então, aquela digitalização que já estava acontecendo na era da internet, ela se escancarou, né, quando o intérprete trancado dentro de casa passou a atuar na nuvem. E aí, mais um dilema para nós. Quem somos nós? Nós que primeiro éramos assistentes, depois nos afirmamos como profissionais, o dilema passou a ser: nós ainda somos agentes da comunicação ou nós somos só uma engrenagem numa estrutura tecnológica? Né? E essa dinâmica da virtualização da profissão, ela favoreceu já as primeiras tentativas de uso da inteligência artificial. E aí, bom, muito rapidamente aqui, tentando fazer um apanhado desses três momentos, né? 1945, 2020, e tentando projetar para um momento que a gente não sabe qual vai ser. Em Nuremberg, nós tínhamos o dilema do tempo. Como é que você comprimia o tempo de 4 idiomas no tempo de um? E a solução foi encontrada. Em 2020, o dilema do espaço, em que você não podia reunir as pessoas dentro de um auditório, dentro de uma sala. A solução foram as videoconferências.
E agora, o nosso dilema é a escala. Qual é a tentativa que se faz com a inteligência artificial? Dar uma escala, dar um salto em escala, né, para o atendimento. O que une esses três momentos? A interpretação simultânea não era um conceito novo, quando tivemos Nuremberg, já se vinha pensando. A interpretação remota, quando entrou a pandemia, não era algo novo, existiam as plataformas, existia um trabalho, só que numa escala muito menor. E a inteligência artificial, neste momento que antecede a possível chegada da inteligência artificial na nossa profissão, não é algo novo, né? Então, nós vemos que a tecnologia sempre teve um papel muito importante na nossa profissão, e o dilema agora é, será que a tecnologia, que tanto nos serviu ao longo de todo esse período, ela agora vai nos substituir? Eu acho que não. A inteligência artificial, ela substitui palavras. Nós somos, como eu falei aqui, profissionais da comunicação e agentes da comunicação. Somos mediadores culturais. E eu acredito que o que nós teremos nos próximos anos será o convívio da automação com a interpretação humana. A automação num contexto limitado e a interpretação humana em todos os outros contextos em que a mediação cultural é imprescindível. Vida longa aos intérpretes. Obrigada, Marcel. Marcel é formado, eu devia ter falado isso antes, né, em tradução e interpretação pela UNB, e veio de Brasília também para nos prestigiar. E ele conta essa história de uma forma tão instigante, tão bonita, e nos dá essa esperança, né, Marcel, de que realmente as coisas vão continuar ainda com o intérprete humano à frente. Nós gostaríamos agora de reconhecer um papel fundamental desses parceiros que tornaram essa exposição possível. Vou começar pelo nosso principal apoiador, que foi a direção aqui da Faculdade de Direito da UFMG, que nos acolheu de braços abertos, como falei no começo. Depois a Faculdade de Direito Milton Campos, que também, né, cujos docentes se empenharam e estão também lecionando em algumas das sessões acadêmicas, como veremos. Nos dias 17, 24 de novembro e 1º de dezembro, nós teremos essas sessões acadêmicas. Ali fora nós temos um código QR que tem toda a programação. Para não me alongar mais, eu vou pedir para que a gente depois confira a programação lá fora. Ademais do agradecimento aos professores da Milton Campos, aos professores da PUC e à direção da PUC Minas e da Faculdade de Direito da PUC, que também, de forma muito generosa, nos acolheram e permitiram que fizéssemos a divulgação lá no Centro Universitário UNA. E um agradecimento especial aos patrocinadores, a Prodel Eventos, que de forma imediata também dispôs aí toda a sua infraestrutura para a interpretação simultânea, cabine, o transmissor, receptores, fones, que todos estamos usando aqui hoje, e ao Centro de Língua Alemã, que hoje está aqui representado pelo Fábio Diniz. Muito obrigada, Fábio. Fábio foi quem leu aquele trechinho da simulação em alemão para nós. Muito obrigada, Fábio, pela presença. E ele, de forma muito generosa, eles sequer nos conheciam, e nós entramos em contato, explicamos, e eles vão patrocinar os coffee breaks durante as sessões acadêmicas. Muito obrigada, Fábio. E, bem, para encerrar essa nossa cerimônia de abertura, eu, em nome da AIC Brasil e da APIC, agradeço aos colegas que atuaram na simulação, e também os colegas intérpretes voluntários de línguas orais, Beatriz e Jonas, já anunciados pela Fernanda, as colegas de Libras, Rosane, Lucas e Cris Miranda, que estão fazendo um trabalho maravilhoso, eu estava ali de olho nelas. E
não poderíamos fechar essa noite sem fazer um agradecimento muito especial a uma colega que não pôde vir dessa vez, mas que eu tenho certeza que vai ter notícias, porque a irmã dela está aqui presente hoje, a Laura Mortara, que é uma colega queridíssima de São Paulo. Nós só estamos aqui hoje por causa da Laura. Foi uma ideia que ela teve, nós estávamos saindo da pandemia e ela trouxe de uma forma assim magistral, conseguiu costurar toda uma conversa com o Tribunal de Justiça de São Paulo, e o TJSP abrigou a exposição, que teve também, né, o envolvimento da AIC Brasil e da AIC Central. É uma exposição que começou, claro, dentro da AIC, a senhora Elke Limberger Katsumi, que já vai falar para a gente muito rapidinho. Eu vou pedir o vídeo dela, mas além da Laura, que eu acho que é um agradecimento que realmente não poderia ficar sem fazer, é o da Beatriz Veloso, que é quem nos empresta as suas belíssimas palavras. É uma colega de São Paulo, jornalista, e que nos ajudou a montar os textos de apresentação, um pouco da simulação. Agradeço também a cada um dos membros das diretorias da AIC Brasil e da APIC. Eu gostaria agora, então, de pedir para colocarmos o vídeo da senhora Elke. O vídeo está em inglês e, para aqueles de vocês que estão com o foninho, será interpretado para o português. Good evening. I assume it will be evening or afternoon, at least, when you are listening to this. I have a totally different time zone, and I'm very happy that Larissa and all the other colleagues were prepared to record this. Unfortunately, I cannot be there in person, although I'd love to meet all of you and this fantastic show that the colleagues have been putting on. Actually, the last two Brazilian shows in Sao Paulo and Rio were among the best we've ever had, with the greatest echo, and I really, really like to thank the colleagues who worked for it. And I'd like to thank you, the audience, for coming and being interested in learning about the interpreters then and now, and all of the fantastic things that we can do if people only let us. We have tried to bring together interesting stories that explain how this profession developed, and it is also a little bit a story of how the history developed over the last few decades. Hopefully we will continue with more shows, getting more interested people and finding out more about our interpreters then and now. Thank you very much, and I hope you enjoy the session. Bye-bye. Pois bem, nós vamos ter a oportunidade de escutar um pouco mais, né, dessas histórias maravilhosas que a senhora Elke nos proporcionou. No dia 17, nós teremos um vídeo em que ela foi entrevistada por mim e pelo colega Marcel. Depois nós teremos, junto com a programação, outros vídeos de outros profissionais. De novo, peço que a gente verifique a programação por meio do QR Code que está ali fora. E agora eu gostaria de encerrar agradecendo a presença de todos vocês. Muito obrigada pela honra de terem vindo, e convido a todos para um coquetel que nos aguarda aqui no foyer desse auditório. Muitíssimo obrigada, boa noite a todos.